Quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Você também que está nos acompanhando aí pela internet, que o Senhor, o Todo-Poderoso, o Onisciente, também esteja abençoando aí a sua vida e que através desse culto também você possa sentir a presença do Senhor na sua casa, aí com toda a sua família. É muito bom estar na presença do nosso Deus, Deus rico e misericordioso, Deus bondoso, Deus que tem cuidado de nós, tem demonstrado assim o seu amor para conosco, e estamos aqui porque é o privilégio do Senhor estarmos reunidos como igreja esta que o Senhor, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer numa cruz, e assim Ele comprou um povo exclusivamente seu. Esta é a igreja de Cristo, lavada, remida pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo de número 101 diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos cantar a bondade do Senhor nas nossas vidas, a bondade do Senhor nas nossas famílias, a bondade do Senhor que permeia sobre todo o nosso viver. Cantemos ao nosso Deus nesse momento de introdução, onde aqui pedimos a misericórdia do Senhor, para que Ele possa aceitar este culto que, embora através das nossas imperfeições, nós prestamos a Ele, reconhecendo a Ele como Senhor, o soberano de nossas vidas. Cantemos ao nosso Deus.
Podeis assentar. Nós estaremos abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Convido a igreja a abrir Salmo de número 51 e vamos fazer esta leitura de forma responsiva até o versículo 10. Depois nós estaremos orando ao nosso Deus. E para essa oração vou convidar o presbítero Jovenir, que esteja fazendo a oração. Convido a nossa irmã Débora que nos ajude também na leitura. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade, no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Na certeza que o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, um Deus perdoador, e nos dá a oportunidade de estarmos diante dele em arrependimento, confessando os nossos pecados. Nós estaremos assim, silenciosamente confessando os nossos pecados ao Senhor, e depois, com uma oração audível, estaremos declarando esse perdão, agradecendo a Deus porque Ele nos perdoa. Depois estaremos cantando ao nosso Deus. Deus, nosso Pai, como é poder, ó Deus, estar na Tua casa, na Tua presença neste momento. Momento este, ó Pai, que a Tua igreja se curva diante de Ti para suplicar, ó Deus, e agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. O Senhor conhece os nossos corações, som dos nossos pensamentos. Sabes, ó Deus, as nossas carências, tanto material como espiritual, e sabe o que passa no profundo dos nossos corações. Por isso, ó Deus, que nós, diante de Deus Santo e Poderoso, que é o Senhor, nos colocamos como Teu servo. Somos um povo carente, necessitado da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Que o Senhor possa, ó Deus, cada dia mais nos colocar em nossos corações esta consciência, para que nós possamos, ó Pai, nos humilhar diante do Senhor e suplicar ao Senhor carecidamente o perdão dos nossos pecados. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra. Nos dá-se, ó Deus, espírito de sabedoria e de humildade, para que possamos, ó Deus, reconhecer
O Senhor é santo. Carecemos da tua graça, da tua santa e poderosa misericórdia sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que nós agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé em momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Convido então a igreja a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, onde estaremos fazendo a leitura dos versículos de 13 ao 23, leitura alternada. Para essa leitura vou convidar a nossa irmã Beatriz, que esteja nos auxiliando juntamente com a igreja. Logo após a leitura, nós estaremos orando ao Senhor, oração de adoração e louvor, com a nossa irmã Maria Célia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos,
inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O culto, ele não é uma reunião qualquer. O culto não é uma reunião de um clube, de uma associação qualquer. O culto é a assembleia dos santos, dos justos, que foram lavados e remidos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto não é um convite. O culto é um chamado de Deus, onde Deus chama o seu povo, para que o seu povo possa estar diante dele em adoração e louvor. Um convite nós podemos rejeitar, mas se somos, como diz o texto aqui, se é que permaneceis na fé, quando nós recebemos o chamado de Deus para o culto, nós assim prontamente atendemos a esse chamado, porque é um privilégio que o Senhor nos dá. O culto é na pessoa de Cristo Jesus. O culto é cristocêntrico, porque Cristo morreu em favor da sua igreja. Ele entregou a sua vida, derramou o seu sangue precioso para nos lavar de todo pecado, nós que somos miseráveis pecadores. Vemos muitas pessoas falar príncipes e princesas, né? Não, nós somos pecadores, miseráveis, aonde nós estávamos destinados a perecer, e o Senhor, pela sua graça, nos deu vida abundante. Por isso o culto é festa, é a celebração da vida, aonde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos chamados para a vida, porque fomos libertos do império das trevas. Meus irmãos, eu sempre falo desse versículo, porque esse versículo é tão forte, mas tão forte, aonde nós estávamos acorrentados, escravizados no império chamado trevas, e o Senhor, com a sua mão forte, nos libertou. Como nós não tínhamos forças de caminhar para a luz, Ele foi lá e nos transportou com a sua graça para o seu reino de amor. Por isso o culto deve ser festejado, o culto deve ser celebrado com alegria, o culto deve ser celebrado com gratidão, o culto deve ser celebrado com o amor que nós temos a Deus e a sua igreja. Por isso, quando nós recebemos esse chamado, nós devemos, da mesma forma como os nossos antepassados, lá no Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a comunhão com os irmãos é maravilhosa. O Senhor nos dá esse privilégio de estarmos em comunhão uns com os outros, porque aqui não há diferença. Diante de Deus não há diferença de pessoas. Somos chamados para estar diante dele. Não importa se você é doutor, não importa se você não é doutor, não importa se você é rico, se você é pobre, na presença de Deus somos todos iguais. Por isso nós vamos cantar o Senhor, cantar a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. Vamos nos alegrar diante dele. Cantemos a ele, meus queridos, porque com o entendimento desta celebração tão maravilhosa e tão importante para nós, cantemos ao Senhor. Vamos soltar as nossas vozes, adorando ao Cordeiro, ao Rei dos Reis. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis.
Continuemos a louvar o nosso Deus. E quando nós cantamos assim, com as nossas mãos levantadas, adoramos ao Senhor, é que nós nos rendemos ao Senhor. O gesto de levantar as mãos assim, é dizer assim, nós nos rendemos ao Senhor, o Rei dos Reis. Quando nossas mãos estão assim, isso é adoração. Quando está assim, nós estamos em petição. É um gesto de petição, não tem nada de errado. Você diz assim, pedimos ao Senhor, levantamos as nossas mãos em petição. Vamos continuar louvando aquele que é o único e merecedor de toda a honra e de toda a glória. No início era
seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, chegou o momento de nós estarmos recebendo a palavra do Senhor. Hoje nós temos a alegria de receber aqui na nossa igreja Reverendo Elton, conhecido da igreja, já foi membro aqui, né, cria da casa, e é com uma alegria que nós estamos recebendo o Reverendo Elton. Por favor, reverendo. Hoje ele pastoreia a igreja presbiteriana de Betim, né? E também é o presidente do presbitério, lá é Betim também? É presbitério de Betim. E nós então agradecemos a Deus pela vida do Reverendo Elton, toda a sua família. A esposa não pôde estar porque está gripada, né? E no final estaremos orando também pela recuperação da esposa, e os irmãos também, que alguns também estão na mesma situação. Reverenda, com uma alegria que nós recebemos, tá? Vamos estar orando, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. A casa é sua. Vamos orar então. Senhor, nós louvamos o teu nome agradecidos, porque agora, Senhor, vamos receber a tua palavra através do teu servo que tu enviaste aqui para nos abençoar com a exposição do texto que será lido e também, Senhor Deus, explicado aos nossos corações, para que possamos receber e sair daqui edificados pela tua palavra, Senhor Deus. Abençoe o teu servo, abençoe a nossa igreja, Pai Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui neste local, sobre a igreja do Senhor Jesus, que nesse momento em muitos outros lugares está reunida com a mesma finalidade de louvar e adorar o nosso Deus. Agradecemos o convite pelo reverendo Cláudio de participarmos com os nossos irmãos desse culto de louvor e adoração. Trago aqui um abraço da nossa família, que já foi apresentada aqui pelo querido pastor. Trago também um abraço da nossa amada IPB, ali na cidade de Betim, IPB Central, a pessoa do conselho daquela igreja. Nós agradecemos ao pastor Cláudio e ao conselho dessa igreja pela alegria de estarmos juntos aqui. Meus irmãos, como foi entoados os louvores aqui, nós estamos aqui para a glória de Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o mantenedor de tudo que existe. Estamos aqui para a glória do único Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a quem nós tributamos louvores aqui, dizendo que este nome é lindo, é poderoso. E nós estamos também para a glória do Espírito Santo que nos ilumina a compreender a revelação escrita, que nesse momento o texto será lido e explicado. A Trindade Santíssima, meus irmãos, augusta, seja a honra e o louvor pela vida de cada um de vocês aqui neste local. Eu convido a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do nosso Deus no evangelho que João registrou, no capítulo 1. João, capítulo 1, o evangelho. Eu quero aproveitar o espírito da época, e parece que a liturgia estava em sintonia com o texto. Não sei se o pastor Cláudio já estava ciente do texto que nós iríamos pregar nesta noite. E a liturgia toda foi conduzida para este momento, meus irmãos. Nós estamos em dezembro, se aproximando da data de 25 de dezembro, uma data muito querida para muitos. É uma convenção, nós sabemos disso, mas nós aproveitamos o espírito da época para retratar este evento que mudou a história da humanidade, que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre esta maravilhosa graça que veio até nós, o nascimento
de Jesus. Por gentileza, eu irei ler o texto. Vou ler do versículo 1 até o 14 apenas. Eu perguntei ao pastor Cláudio qual era o tempo que eu tenho aqui para expor as escrituras, porque pastor gosta de falar muito, especialmente quando vem um pastor de fora. Mas eu vou me ater no tempo que me foi concedido aqui. Acompanhe a leitura, por gentileza, você que tem uma Bíblia, você que nos acompanha mesmo pelas mídias sociais. É necessário ter um texto para acompanhar a leitura, porque a mensagem está aqui. Eu não tenho uma mensagem para vocês nesta noite. Eu vou ler a mensagem e explicá-la, para no final tirar algumas lições bem práticas para nós. Então a mensagem já está aqui escrita. Acompanhe a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do nosso Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a leitura. Não feche a tua Bíblia, deixa ela aberta aí para você acompanhar aqui a explicação do texto. Meus irmãos, quem é este que provoca tamanha comoção ao mundo inteiro quando chega especialmente esta época do ano? Porque parece que é só em dezembro que se acentua essa questão do nascimento de Jesus. Já foi feita uma crítica para os pastores que pouco prega durante outras épocas sobre o nascimento de Jesus. Mas quem é este, meus irmãos, que provoca tamanha comoção não só na igreja, mas no mundo, aí fora? Parece que as coisas mudam. O clima é diferente, você sente uma expectativa diferenciada, há um ar diferente. Eu não sei se você vê dessa maneira, as atitudes são diferentes. Eu sei que você pode estar pensando assim: pastor, isso é o espírito pagão da época, isso é comércio, tudo isso é uma questão de comércio. Eu sei que é, eu não nego esta realidade, mas a verdade é que em vários lugares, meus irmãos, existe sim uma profunda alegria pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. Então eu quero tentar ver com vocês aqui o texto que nós lemos e responder quem é este que provoca tamanha comoção no mundo, ainda que muitos não sabem quem é ele. Quem sabe nesta noite Deus te trouxe aqui para ter uma visão mais clara e certa de quem é Jesus. Porque é ensinado para nós aí fora um Jesus inventado pela mente humana, um Jesus que pode realizar os nossos milagres, satisfazer as nossas vontades, um Jesus que está pronto ao nosso serviço. Quem é ele? Eu vou tentar dividir essa mensagem aqui em 2 pontos. Na verdade não são 2, são 2, mas o último vai ser um pouquinho mais esticado, porque o último vai dividir em 3 pontos. Então preste atenção que dos versículos 1 a 5, se você gosta de anotar na sua Bíblia, nós vamos ver aqui o apóstolo falando de quem é Jesus. Ele vai deixar claro quem é esta pessoa, dos versículos de 1 a 5, e dos 6 ao 14,
existe aqui 3 testemunhas, meus irmãos, por causa dos costumes dos judeus, porque nós estamos aqui com um judeu escrevendo um texto, e ele escreve para judeu. Os judeus cristãos convertidos pela pessoa de Cristo estão enfrentando muitas dificuldades para não dar crédito na pessoa de Cristo, essa pessoa que é maravilhosa, que tem um nome maravilhoso. Então João escreve com a mente judaica. Então nós temos aqui testemunhas trazidas pelo apóstolo, 3 testemunhas, meus irmãos, porque o judeu é assim, ele sabe que toda verdade tem que ser estabelecida pelo depoimento de 3 pessoas. Então nós temos o testemunho de João Batista a respeito de quem é Jesus, está aí os versículos 6 a 9, ele vai dar um testemunho. Temos o testemunho do próprio Deus, de que Jesus Cristo é tudo isso mesmo que João vai falar, está aí dos versículos 10 a 13. E por último, nós temos o testemunho dos próprios apóstolos, está no finalzinho do versículo 14, dizendo assim: e vimos a sua glória. 3 testemunhas muito importante, meus irmãos: João Batista, o próprio Deus, o Pai do Senhor Jesus, e os apóstolos, a respeito de quem é Ele. E se você que gosta de estudar as Escrituras, eu sei que esse evangelho é bem conhecido da maioria da igreja. Os novos convertidos leem muito o evangelho de João. Quem já leu todo o capítulo primeiro sabe que a continuação do capítulo é essa repetição de testemunhas, só que intensificando. Por exemplo, dos versículos 15 a 31, João explica mais sobre esse testemunho do próprio João Batista. João apóstolo vai explicar um testemunho mais avantajado de João Batista, como que João Batista veio e falou a respeito de Jesus. Dos versículos 32 a 34 é falado de quando Jesus foi batizado, e que tem aquele episódio maravilhoso, e quando ele entra na água no Rio Jordão. O Rio Jordão é muito significativo. A gente fica perguntando por que o Rio Jordão, se existiam muitos outros rios naquela época, até bem mais bem visto. Vocês devem lembrar que Naamã, quando amando pelo profeta Eliseu mergulhar no rio, ele questionou: por que o Jordão? Tem tantos outros. E o Senhor Jesus vai lá mergulhar, vai lá ser batizado naquele rio. Mergulhar, não tenho isso escrito nas Escrituras. E de repente os céus se rasgam, e uma voz declara: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer nele. Então vai ser explicado aí dos versículos 32 a 34. E por último, do 35 a 51 deste capítulo, nós temos aí a narrativa do chamado dos apóstolos, como que o Senhor Jesus vai compor a escola apostólica. Então, meus irmãos, preste atenção aqui: João Batista, Deus e os apóstolos, 3 testemunhas de quem é Jesus. Então você vai sair daqui nesta noite com um conhecimento mais claro de quem é Jesus. E hoje Deus te trouxe aqui para te desafiar. O nome aponta para a pessoa, e se nós carregamos esse nome em nós, meus irmãos, nós estamos diante de uma grande responsabilidade, porque o nome aponta para quem é a pessoa. Então vamos lá, por gentileza. De acordo com João, ele é Deus. Já está logo de cara aí nos versículos 1 e 2, olha aí na sua Bíblia. Diz aí: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Meus irmãos, nenhum de nós podemos deixar de ver aqui a semelhança entre esse início do Evangelho de João com o início da escrita de Moisés no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está dito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora preste atenção, o texto diz assim: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:1. Então, meus irmãos, aqui na narrativa da criação que Moisés traz para nós e que está na Bíblia, nós encontramos praticamente todos os elementos que são mencionados agora aqui no início do Evangelho de João. A gente fica perguntando: por que é que João inicia o Evangelho dele desta maneira, diferente dos outros? Até parece que o apóstolo João está recontando a criação, só que agora de uma maneira
da perspectiva de quem já entendeu quem é Jesus. Porque, meus irmãos, acreditar que Deus criou todas as coisas do nada e que era um caos e Deus começou a dar ordem, a gente precisa de fé, e não uma fé que não possa pensar. Porque alguém já nos questionou dizendo: você acredita em Adão e Eva? Isso é mito, isso é lenda. Meus irmãos, a questão não é Adão e Eva, a questão é Deus. Quem é o nosso Deus? Qual o poder que o nosso Deus tem? Se do nada Ele cria as coisas, qual o problema de fazer do pó da terra um ser humano? O que é impossível para Ele? Eu acredito por causa de Deus. E o que é interessante, meus irmãos, o apóstolo nos informa aqui que lá naquele princípio de todas as coisas, lá na eternidade, era Deus. O verbo era a palavra de Deus, aquela palavra da qual Ele criou todas as coisas. Fico imaginando a cena, meus irmãos. Quem é que estava lá para ver? Alguém já questionou? Quem é que viu quando Deus disse: haja luz e houve luz? Então Ele já existia. Eu não quero usar essa palavra já existia, porque existir parece que foi criado, mas Ele não foi criado. Ele estava lá, Ele estava com Deus desde o princípio. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Meus irmãos, é aqui que a nossa cabeça começa a trabalhar 1000 por hora. É aqui que você, com a mente normal, não consegue compreender. Espera lá, pastor, o senhor está dizendo que o verbo estava lá com Deus, e agora o senhor diz que o verbo era Deus? Não, eu não, é a palavra de Deus que está dizendo. Como pode Ele estava com Deus e no mesmo tempo ser Deus? Meus irmãos, quem gosta de estudar um pouquinho a história da igreja, já teve algumas respostas dadas pelos estudiosos. Eles já trabalharam em cima disso. Tentar entender esse mistério aqui, que eu não vou conseguir explicar para vocês. Quem é este verbo que estava com Deus e era o próprio Deus? Quando diz aqui, meus irmãos, que estava com Deus, nos passa a ideia de que Ele é distinto. Essa é a realidade. Ele é distinto, porque Ele estava com Deus. Então são duas pessoas, uma estava com a outra. Aí fica tranquilo: agora entendi, pastor. Mas em seguida Ele nos diz que uma era a outra. Dorme com esse barulho. Ele estava com Deus e Ele era Deus. A solução para isso, meus irmãos, que nós chamamos de o mistério da Trindade, é que só existe um único Deus. Só que na divindade, escuta isso daqui, subsiste 3 pessoas, e sabemos disso, e confessamos isso, subscrevemos isso: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3, verdadeiro Deus, iguais em glória, honra, majestade, poder, louvor. Todavia, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Pai. São 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Este, meus irmãos, é um mistério que a Bíblia apresenta sobre a pessoa de Cristo. Eu não tenho mais o que falar para vocês. Eu não consigo explicar, porque eu não vou explicar o inexplicável. Ou você crê no que a Bíblia está dizendo, ou não crer. Pronto, está resolvido. Ele estava com Deus desde o início, diz aqui, mas também Ele era Deus. O verdadeiro Deus, plenamente Deus em todos os sentidos. Olha de novo o versículo 2 aí. Ele estava no princípio com Deus. Meus irmãos, a plena divindade de Jesus Cristo e a sua personalidade, ou a sua pessoalidade, distinta do Pai, é ensinada aqui, nestes 2 primeiros versículos. Quantas informações, quantos estudos se debruçaram em cima desses 2 versículos. E em seguida, meus irmãos, o relato da criação. João nos fala que não somente Ele é Deus, mas Ele é o Criador. Olha o versículo 3 aí, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então presta atenção aqui.
aqui nós aprendemos que quando Deus criou o mundo, criou com Ele, como nós cantamos aqui, por intermédio dEle e para Ele. Tudo foi criado nele. A ponto de João dizer aí no finalzinho do versículo 3: e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, o mundo que nós estamos vivendo, que nós conhecemos, tudo que está aí, tudo. Como disse o Dr. Kuyper uma vez, não há 1 centímetro quadrado que Cristo não diga como Senhor é meu. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós não temos nada nesse mundo, somos peregrinos, estamos aqui numa jornada, nada é nosso, a casa não é tua, aliás, a tua vida não é tua, a tua família não é tua, porque se for, então você não é digno dele, você não é discípulo dele, porque foi ele que disse: se você amar a você mais do que a mim, você não é digno de mim. Para pensar num negócio desse. Quem é esta pessoa, meus irmãos, que exige de nós amor incondicional, amor superlativo, amor eterno? Então ele não somente é Deus, mas é criador de todas as coisas. Não somente é criador, Senhor de todas as coisas, porque tudo foi feito para ele. Tudo. Olha o versículo 4 e 5. Aqui, meus irmãos, ainda acompanhando o relato da criação lá de Gênesis. Olha o versículo 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Lá no livro do Gênesis está escrito que Deus criou os céus e a terra. Mas havia trevas, diz o relato, sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, verbo, a palavra. E a luz rompeu, meus queridos irmãos. A luz venceu, conquistou as trevas. A pergunta que a gente faz é: quem é que criou as trevas? Segundo o profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, o próprio Deus. Eu crio as trevas e faço a luz. Deus. Só que agora aquela luz vai brilhar sobre as trevas. João usa isso daqui, meus irmãos, agora para dizer que Jesus, pasmem vocês, Jesus é a luz que veio ao mundo e que as trevas não prevaleceram contra ele. Da mesma forma que lá no início as trevas não prevaleceram, quando Deus diz: haja luz, e houve luz, em todos os lugares houve luz. João nos diz que a vida está nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. Então a criação da luz, lá no início de todas as coisas, era uma figura daquela luz que Deus mandou ao mundo. Para pensar nisso, meus irmãos. A verdadeira vida que veio iluminar as trevas da humanidade. Meus irmãos, depois de Cristo para cá, eu sei que o caos está aí estampado, mas como que a humanidade conquistou coisas inigualáveis? A gente fica imaginando, o que é que está na mente desses homens criativos? Como é que um homem conseguiu uma vacina numa velocidade recorde para poder vacinar em massa uma população que está sofrendo de um vírus, que está ceifando a vida de muitas pessoas? Pastor, isso é política. Pode até ser, mas eu creio que tem uma luz na mente daquela pessoa que veio ao mundo para iluminar a todo homem, a trazer solução para a humanidade, benefícios, ainda que essa pessoa não seja nem crente. A luz que está na mente daquela pessoa, como diz o Salmo 27, versículo 1, esta luz é a minha luz, é a minha salvação. Que coisa, meus irmãos. Trevas é o termo que a Bíblia usa para descrever o estado da humanidade sem Deus. Meus irmãos, a humanidade sem Deus caminha nas trevas. Nas trevas você não sabe de onde vem, onde está, e nem para onde vai. Apesar de que as pessoas vivem normais, comem, bebem, casam e dão-se em casamento, mas em densas trevas. Fazem as coisas corriqueiras, não sabem de onde vieram. Não é assim? Quem estuda aí, quem está na faculdade,
A filosofia tem uma grande incógnita. Quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? A filosofia tenta explicar isso e não consegue. Alguém chega à conclusão dizendo: não, eu sou uma evolução de alguma coisa, de uma ameba que agora chegou, eu estou aqui, evoluindo cada vez mais. Outros dizem: não, eu sou uma reencarnação. Eu fui alguém lá atrás que eu não sei nem quem era. Hoje eu sou alguém que eu também não sei quem sou, e amanhã serei alguém que eu nem sei quem serei. Ah, meus irmãos, isso é porque as pessoas estão nas trevas, não sabem de nada. Mas em Cristo nós temos luz. Esta é a nossa alegria. Esta é a alegria da igreja. Então Ele é o Salvador, porque a vida estava nele, diz o versículo 4. Mas também Ele é vencedor. Olha o versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não prevaleceram contra ela. A luz, meus irmãos. Prestar atenção, eu gastei esse tempo aqui nesses 5 iniciais versículos, porque João nos apresenta aqui a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem é Ele? É interessante que os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, se você der uma olhadinha aí, começa a narrativa da história de Jesus falando do seu nascimento na perspectiva da sua genealogia, de quem ele era filho, de quem era o seu pai terreno, José, quem era a sua mãe, Maria, e onde ele nasceu. Mas João não. João começa de uma maneira diferente. Ele começa dizendo que aquela criança, preste atenção nisso, meus irmãos, que nasceu numa manjedoura, num lugar não muito convencional, na verdade é o próprio Deus. Por isso que quando aquela criança nasce, os anjos vão lá no campo avisar os pastores e anuncia essa boa notícia. E os pastores, maravilhados com aquilo, vendo aquela exaltação dos anjos, depois exaltando a Deus nas alturas, dizendo que agora há paz entre os homens na terra, a quem Ele quer bem, os pastores vão lá para visitar a criança. Não foi à toa que um tempo depois, uma estrela vem guiando os magos até uma casa onde a criança estava, aproximadamente de 2 anos, aproximadamente. E aqueles magos se lançam àquela criança, presenteando aquela criança, porque sabia quem era aquela criança. Então quem foi visitar o menino na manjedoura foram os pastores, não os magos. E nem eram reis, e nem eram 3. Poderia ser 3, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz uns magos. A gente chega à questão de 3 por causa dos presentes. Mas poderiam ser 2, 4, 6. A Bíblia não diz. Uns magos. Meus irmãos, prestar atenção. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Salvador do mundo, aquele que venceu as trevas. Louvado seja Deus. É por isso, meus irmãos, que nós aproveitamos esta época. Eu sei que tem uma questão comercial, é uma festa pagã, eu sei disso tudo, mas nós aproveitamos o espírito da época, meus irmãos, porque nós sabemos quem é esta pessoa. Celebramos sim o Natal. Nós não estamos celebrando o nascimento de uma pessoa qualquer, mas a pessoa mais extraordinária que já pisou na face desse planeta. Como cantamos aqui, uma pessoa inigualável. Ele é único, não há ninguém igual a ele. Pastor Billy Graham, que já está recolhido na glória, penso, uma frase que está aí na internet, que marcou. Ele disse que o maior acontecimento na humanidade não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus se revestir de pele humana e pisar na terra. Meus irmãos, é aqui que está essa grandeza. Nunca houve antes dele e nem jamais haverá pessoa igual. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso que nós celebramos o seu nascimento. Então está aqui uma dica para você. Pode comprar a sua comida lá, a sua roupa nova, o seu presentinho, mas saiba que Natal não é isso. Não é isso. Nós não celebramos isso e nem ensinamos isso para as nossas crianças. Hoje eu fiz questão de trazer o meu neto aqui, mostrei para ele o texto que eu vou pregar e eu disse para ele: abre a Bíblia aí e acompanhe, para ele não ser influenciado por essa cultura pagã que quer roubar o verdadeiro sentido do Natal.
a hora vai embora. 3 testemunhas desse fato e eu vou tentar correr aqui. Meus irmãos, por que 3 testemunhas? Porque parece incrível que aquele carpinteiro, um homem comum, uma pessoa sem muita expressão, que não havia beleza, que morreu no madeiro, rejeitado pelos seus, pudesse ser tudo isso. Aquele homem que percorreu durante 3 anos pregando na região da Galileia e Judeia, foi rejeitado pelo seu povo, foi crucificado como um bandido, como um malfeitor. É difícil acreditar que tudo que João acabou de dizer nesses 5 versículos seja verdade. Deus criador, vencedor, salvador, vitorioso, ele morreu como um derrotado. Então, vamos para as testemunhas rapidinho. Olha o versículos 6 a 9 comigo aí. Diz assim a palavra: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Meus irmãos, João Batista veio, e nós sabemos disso, e sabemos mesmo, ele veio enviado por Deus, e com o propósito de testemunhar de Jesus Cristo. Ele veio anunciar aos judeus que o Filho de Deus tinha vindo. Ele veio dizer que o Messias aguardado tinha chegado e que as promessas de Deus haviam sido cumpridas. Está lá nas barrancas do Jordão batizando. E o povo acreditava que João era um profeta. João chamou, conclamou o povo a se arrependerem dos seus pecados e que fossem batizados. Conhecemos o relato, dizendo que eles precisariam ser batizados para a remissão dos pecados, para receber o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então João veio como testemunha. Ele mesmo não era a luz ou o Salvador. De repente, num dado momento, eu penso que o Espírito Santo bate no ombro de João e diz: João, dá uma olhadinha, quem está chegando ali? Meus irmãos, eu fico imaginando a cena. De repente vem um estalo na cabeça de João. A resposta para aquela pergunta intrigante de Isaac vai ser respondida agora. Por quê? Vocês lembram que Deus pediu a Abraão um sacrifício, seu único filho, filho do seu amor. E ele sobe lá naquela montanha para sacrificar o menino. E ele amarra o menino. Quando ele levanta o cutelo para sangrar o menino, Deus fala: Abraão, não faça isso. De repente, um cabritinho amarrado ou engastanhado pela cabeça no arbusto. Mas tem um detalhe nesta passagem. Antes de ele manietar Isaac e botar no altar, Isaac fez uma pergunta intrigante para o seu pai: meu pai, eu sei o que é isso tudo aqui, porque eu já tenho idade, eu já participei de vários sacrifícios. O altar está aqui, o madeiro está aqui, o cutelo. Onde está o cordeiro? Vocês lembram dessa passagem? Meu Deus, eu fico imaginando aquele pai: meu filho, Deus proverá, aguarda meu filho. E meus irmãos, aquele carneirinho que apareceu lá foi apenas uma figura do Cordeiro de Deus que estava por vir. De repente, João, nas barrancas do Jordão, dá uma olhada, e aquelas sandálias, os pés santos vindo pisando rumo àquele rio para ser batizado. João Batista não perdeu tempo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Capítulo 1, versículo 29, o apóstolo nos informa. Meus irmãos, João veio dar testemunho de que a luz havia chegado. E que luz? Diz aí no versículo 9: a verdadeira luz. Por que verdadeira, meus irmãos? Presta atenção aqui. Na religião dos judeus, aquela religião não era verdadeira. Os ensinamentos dos escribas e fariseus não eram verdadeiros. Só que a luz vinda ao mundo que ilumina todo homem, agora é a luz verdadeira. Porque sem luz do Evangelho, nenhum homem pode verdadeiramente vencer as trevas. O homem pode até ser religioso, pode até praticar boas obras, mas ele continua nas trevas. Por isso que nós não fazemos obras por fazer. Nós fazemos com uma grande finalidade, porque nós sabemos quem Ele é. E ai de nós se não fizermos,
Porque Tiago nos repreende, dizendo: se nós acreditamos nele, temos fé, ele fala: ok, cadê a obra? Porque sem obras a tua fé está morta. Então foi isso que João veio dizer: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. E eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, para salvar a igreja. Mas a missão dele também é de batizar com fogo, para trazer condenação aos seus inimigos. E ele teve muitos, não poucos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o segundo testemunho do próprio Deus, versículo 10 a 13. Olha aí rapidinho, meus irmãos. Aqui é o testemunho do próprio Deus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, prestem atenção numa questão aqui. O próprio mundo que foi feito por ele, pasmem vocês, se revoltou contra o seu Criador. Eles rejeitaram a Jesus, que era a luz, o Verbo, Cristo, a luz da razão dos homens, não a ciência, não os filósofos, mas Cristo. Perseguiram Jesus, não creram nele e finalmente o mataram como um bandido. Versículo 11. O próprio povo dele, os judeus, não o receberam como a verdadeira luz. Já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Deus Criador, Senhor, Salvador e vitorioso, por que é que eles não creram nele, meus irmãos? E eles nem podiam recebê-lo, porque como pode aquele carpinteiro lá da Galileia, humilde, que comia com pecadores, que quebrava o sábado, como ele poderia ser o Salvador do mundo? Então não tem como aceitar, não. Os judeus, acometidos de uma grande e severa incredulidade, não o receberam. Ah, meus irmãos, mas aqui está a vitória para a igreja nos dias atuais. Mas agora vem o testemunho de Deus a todos quantos o receberam, e tem milhares que o recebem até o dia de hoje. Quem são estes? Os que creem em seu nome, diz o versículo 12. Crer no nome de Jesus significa crer na pessoa dele. Todos que creem em Jesus, de que ele é Deus, presta atenção, não é só cantar, é fé, e fé obediente, de que ele é Deus, Senhor, Salvador e vitorioso, que o recebe e lhes dá as boas-vindas, pela fé, se submete a ele, dá bom testemunho, reconhece como Salvador no mundo. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa é saber disso daqui. Essa transformação extraordinária no interior daquele que conhece a Deus. Olha o que diz aí o versículo de número 13. É explicado aqui essa transformação. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nesse sentido, pastor Cláudio, nenhum de nós temos o poder de tornar uma pessoa nova criatura. Lê do engano aquele pastor que convida as pessoas para vir aqui na frente para receber Jesus. Eu até entendo a intenção. E tem uns que ousam dizer: receba agora. Quem é essa pessoa para falar isso? É Deus? Então a Bíblia vai num outro caminho, porque quem recebe é Deus. Eu posso chamar a pessoa aqui na frente e dizer: olha, nessa noite o Senhor Jesus está te dando uma oportunidade, só o motivo de você estar aqui, se arrependa. Aliás, você não precisa nem vir aqui à frente, se arrependa, porque pode ser que Ele lhe aceite. Lembra do hino que a gente canta aí? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo, deixa eu dar uma corrigida na teologia, pode ser que Ele te aceite, porque não é você que aceita Ele, é Ele que te aceita primeiro. Pode ser que hoje seja a noite da grande oportunidade. Prestar atenção, meus irmãos, aqui. Então agora vem o último, eu termino aqui, o último testemunho que nós temos aqui dos apóstolos. Olha o versículo 14. E o verbo se fez carne,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne, meus irmãos, aquele que estava lá no início, cheio de glória, no princípio de todas as coisas, que criou todas as coisas, ele se fez carne, assumiu uma natureza humana, um corpo humano, osso e sangue, como você e eu, um homem normal, 100% homem. É aqui que está o grande desafio. Naquela pessoa chamada Jesus, duas naturezas, em uma só pessoa, 100% homem, que sentia dor, que chorava, que sentia, mas plenamente Deus. Não precisa imaginar, meus irmãos. Nós não podemos banalizar esse nome. Esse nome não é simplesmente para usar estampado numa camisa ou no vidro do carro. Esse nome é para ser respeitado. Louvo a Deus por essa igreja que conduziu o ato da liturgia com esse santo temor, exaltando esse que é o Criador dos céus e da terra, que tem um nome todo poderoso. Ele assumiu a nossa natureza e habitou entre nós. Habitar aqui, meus irmãos, é tabernacular, como diz aí no grego. E olha o testemunho que João dá, meus irmãos. Ele se inclui como os apóstolos. Nós aqui somos apóstolos, porque eles é que andaram com o Senhor Jesus, eles é que viram os milagres, eles que ouviram as palavras do Senhor Jesus em primeira mão. Foi eles que viram lá naquele monte aquela transfiguração maravilhosa e vimos a sua glória. Nós somos testemunhas. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com tudo isso daqui? Semana que vem, se o Senhor Deus nos der a oportunidade, 25 de dezembro, muitos vão reunir as famílias para comemorar. Você que está aqui nessa noite, você acredita nisso? Você crê de verdade nisso? Que Jesus é Deus, não é apenas um boneco, não é alguém para ser cantado só no culto, é para ser vivido. Como disse Paulo, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. E ele não fala só em ambiente de culto, ele está falando lá na vida fora. Porque culto é uma maravilha, mas quando chega lá fora, quando entra dentro do carro, a gente esquece as leis de trânsito. Se alguém dá uma fechada na gente, pronto. Aí Cristo sai para lá e entra a natureza humana pecaminosa. Você crê que ele estava no princípio com Deus e que tudo foi feito por ele? Que o Verbo se fez carne? Meus irmãos, então a celebração do Natal para nós só tem sentido se isso já aconteceu com você. Porque senão, vá comer o seu pernil para lá, vai beber o seu suco de uva para lá. Se isso aqui não faz nenhum sentido para você, apenas você vai comer e beber, porque você sabe que daqui a pouco você vai morrer. Nesse Natal você de fato creia no testemunho das Escrituras. Creia no que as Escrituras vêm dizendo, meus irmãos, há quase 2000 anos sobre esta pessoa. Não estamos aqui para festejar do tipo assim, árvore de Natal, bolinhas coloridas, luz piscando, comida boa, muitos presentes. Não sou contra nada disso, mas isso não é o verdadeiro sentido. Nós estamos aqui porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o Senhor Deus encha a minha e a sua vida da verdadeira luz. Amém. A palavra está com o querido pastor. Bênção pura, que alegria receber essa palavra que impacta os nossos corações, sabendo que o nosso Deus, Ele se encarna para nos trazer a sua graça e misericórdia. Esse é o sentido do Natal, né, reverendo? De estarmos diante desse Deus Todo-Poderoso, esvaziando do seu trono de graça, vem até nós e diz assim, a minha graça te basta. Nos coloquemos em pé e vamos cantar ao Senhor, enquanto estivermos cantando ao nosso Deus, como um gesto de obediência, que já foi falado aqui, de gratidão, nós estaremos trazendo os dízimos e ofertas na casa do Senhor,
Lembrando que esse gesto não é para que você seja abençoado ou que vai mudar a sua vida porque você é dizimista e assim por diante. Você já é abençoado porque Deus é o provedor da sua casa. Como o pastor foi falado aqui, ó, tudo que você tem pertence ao Senhor. A sua família, a sua casa, E se nós não tivermos essa consciência de que tudo que temos é do Senhor, para que existimos? A nossa vida é do Senhor, né? Mas Ele é tão bondoso e misericordioso que Ele simplesmente pede uma pequena parcela para que haja sustento à obra missionária neste mundo, onde a igreja deve fazer, né? Realizar, porque a igreja é a voz de Deus para anunciar a salvação em Cristo Jesus, para testemunhar que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, para testemunhar, nós somos testemunha deste amor verdadeiro, único de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, com gratidão, trazemos as nossas ofertas e dízimos na casa do Senhor, cantando ao nosso Deus.
nosso Deus, nós estaremos orando. Pedir ao reverendo Elton que possa pegar esse microfone e fazer a oração final. Eu estarei impetrando a bênção apostólica. Antes da oração, meus queridos, quero dizer para os irmãos que no dia 31 nós estaremos tendo o culto de ações de graças por mais um ano que o Senhor nos concedeu, e também pedindo ao Senhor as ricas bênçãos para o próximo ano. Então, no dia 31, nós estaremos aqui festejando ao Senhor com o culto de ações de graças, virando o ano agradecendo ao Senhor, e depois nós estaremos ceando no nosso andar superior. Se você ainda não deu nome para participar desse culto e quer participar, dê o nome à nossa irmã Genesi. Depois nós vamos estar passando uma lista, né, daquilo que a gente pode contribuir para a nossa ceia. Vai ser importante essa participação dos irmãos, e estarmos juntos é uma imensa alegria. E após o culto também, esse culto agora, terminando agora, eu convido a todos para que possamos ter um pós-culto, um cafezinho, né, da comunhão, onde nós podemos bater um papinho ali em cima, tomar um cafezinho, tá? É importante que você também esteja participando, que isso faz parte, né, da nossa vida diária, da comunhão, que não é só que terminou o culto, cada um vai para a sua casa, pronto, e aí não. É Cristo no nosso dia a dia, né? Por favor, reverendo, vamos fazer a oração final. Nessa oração, nós vamos estar orando pelos irmãos que estão com dificuldades na saúde. Tem a nossa irmã Edneia, a nossa irmã Mariana, que está aqui, né, com muitas dores, mas está aqui celebrando ao Senhor. Que Deus esteja abençoando e trazendo cura à nossa irmã. E presbítero Natal, irmão Antônio, outros irmãos estão passando aí por dificuldade. Presbítero Marcelo e família, que está com essa gripe também, não está conosco, a própria família do irmão, né? Então nós estaremos orando aos irmãos que estão aí cometidos de gripe, com enfermidade. Que Deus esteja abençoando, tendo misericórdia. Depois estarei impetrando a bênção.
Amém, Senhor. Este vírus da gripe que vem assolando, Senhor, a nossa nação, cerceado a liberdade de muitos, ó Deus, tenha compaixão, pedindo algumas pessoas de adorar o teu santo nome em culto público. Pedimos ao Senhor que dê alívio, ó Deus, remédio certo para combater este vírus que está aí assolando a humanidade. Amém, Senhor. Tenha Deus, o Senhor está misericórdia. controle de todas as coisas. É por isso que clamamos ao Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. Tu és o nosso rochedo forte. É no Senhor que nós nos refugiamos. Nós oramos assim com confiança. E orando no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, o amor incomparável e sondável de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e em todo o povo do Deus Trino espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre.